Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela audiência. O áudio não vai estar 100%, chegando de viagem aqui no interior, com as avós, etc, né? Um ambiente, uma casa grande aqui, então pé direito gigante, o áudio fica, enfim, né? Essa reverberação muito forte, mas vocês vão entender perfeitamente, a imagem vai estar boa, vocês vão conseguir me assistir bem. Quero falar sobre dois assuntos importante, muito relevante, sobre o que tende a crescer nos últimos dias, por uma questão profética, por uma questão da ideologia do mundo, do império que rege o sistema desse mundo e também pelo nosso isentismo religioso, pela nossa fé contemplativa e o nosso posicionamento equivocado, que entregou corte de justiça, sistema político, que entregou formação de professores, então academia, nós entregamos para as pessoas que são influenciadas pelos poderes dos ares. Efésios capítulo 6, Paulo nos direciona dizendo, olha, prestem bastante atenção, a guerra de vocês não é contra a carne e contra a sangue, não é contra a pessoa, mas é contra principados e potestades que atuam, as forças dos ares. Força dos ares é que influencia a mentalidade, que influencia o sistema desse mundo. Então, nossa luta está nessa dimensão. Mas, enfim, também o que está acontecendo, o que vai crescer em termos de cancelamento, perseguição, né, coerção, impedimento da pregação, da opinião cristã, dos valores tradicionais, valores familiares, valores da igreja, acontece também pelo mar isentista gospel, a visão equivocada. Vamos lá. A segunda coisa que eu vou falar não é somente a Bruna Carla, é sobre o Felipe Valadão, pastor bem conhecido nas redes sociais, tem muitas igrejas no Rio de Janeiro, né, faz parte da igreja Lagoinha, do pastor Márcio, né, a família Valadão, que é bem conhecida, bem expressiva no meio evangélico, no meio gospel. Eu conheço de proximidade, tanto ele quanto Mariana, enfim, pessoal da Lagoinha Niterói e por aí vai. Felipe Valadão foi ajuizado, agora o Ministério Público ajuizou a ação. Felipe vai ser processado, vai ser obrigado a pagar R$300 mil por ter falado mal da Umbanda. É isso aí, o Ministério Público foi para cima do Felipe. Isso é coerção. Dificilmente esse processo o Felipe vai ter que pagar R$300 mil, mas aí estão pegando uma pessoa expoente, expressiva, né? Que se você assistiu o vídeo, ele não falou mal da Umbanda, ele deu uma resposta diante da sua fé e no evento que ele estava pregando, porque antes tiveram ali trabalhos de macumba, né, feitos no palco, embaixo do altar, né, propositalmente, então ele fez uso da palavra, enfim, mas o Ministério Público foi para cima do Felipe e o processo agora ganhou essa novidade, vai ser obrigado a pagar R$300 mil, ele vai recorrer, tem que recorrer, não pode aceitar isso de cabeça baixa, tem que se posicionar também na justiça, porque é direito, ok? A ampla defesa. Perfeito, meus amigos, vamos lá, comentários importantes aqui. Primeira situação da Bruna Carla. Bruna Carla, certíssima. Ela tem que falar, ela tem que se posicionar. E é muito interessante porque muitas outras pessoas que não têm a fama toda que tem, né, que não são tão expressivas assim, não são influenciadores de massas, mas estão se posicionando. E o que eles experimentam? Você, por exemplo, está me assistindo? Pelo seu posicionamento a favor da igreja, pelo seu posicionamento a favor da sua fé, você já teve seu Facebook derrubado, você já teve seu Instagram limitado, te jogaram no shadow ban, de repente você está me assistindo naquela sombra lá das redes sociais que ninguém te acha mais, não consegue te marcar, você está me assistindo, teve seu canal desmonetizado. Então pessoas que estão pagando um preço e que pagam um preço também monetário, financeiro, eu falo para vocês, qualquer vídeo aqui já é desmonetizado, acabou, você não ganha mais nada com isso. Você está trabalhando, não vai ter resposta, feedback financeiro disso, mas o posicionamento vale mais do que o dinheiro imediato, porque você sabe que está somando dinheiro, está somando recursos que não são recursos mensuráveis no sistema dessa terra. A valoração humana não pode se comparar ao peso espiritual do seu posicionamento. Então, você tem uma recompensa espiritual de se posicionar a favor da luz, a favor da verdade. Por que, gente? Falam assim, vocês são intolerantes, mas eles não toleram a sua opinião. Vocês não são inclusivos, mas eles não incluem a sua fé na sua mesa, na mesa deles. Eles falam, nós fazemos isso por amor, mas nós também, por amar a sua vida e amar a Deus, estamos falando a verdade. Estamos defendendo aquilo que acreditamos. O nosso Deus é a nossa fé, mas eles não respeitam isso. Então a questão da Bruna Carla, ela está certa, parabéns. O problema, Bruna Carla, é que muitos irmãos nossos, que são também cantores, são artistas, em nome, né, aí da manutenção da sua arte, em nome de um bom contrato,
Em nome de agradar todo mundo na rede social, eles não botam a mão no vespeiro. É um mar isentista, porque o meu bolso vem primeiro, né? E a minha influência na rede social vem primeiro. Muitas pessoas falam assim, Rafael, mas ela pode falar do amor de Jesus sem tocar nisso. Olha só que interessante, eu poderia citar várias situações que Jesus não precisaria ter, por exemplo, ido em Samaria, mas ele foi. Jesus não precisava falar publicamente com uma mulher, mas ele falou, com uma mulher samaritana. Jesus não precisava ter sentado com os pecadores, mas ele sentou, uai. Jesus não precisava, por exemplo, entrar no templo, vendo aquele comércio, aquela patifaria, ele não precisava fazer um chicote, uma zorrague, e sentar no lombo dos caras, virar a mesa dos cambistas, espalhar dinheiro, soltar os animais. Ele não precisava, mas ele fez. Jesus não precisava começar o seu ministério, a sua itinerância, a sua pregação com uma palavra, arrependei-vos, confrontação. E ele começou. Será por quê? Porque Jesus sabe muito bem, né, como o Filho de Deus, o único e verdadeiro Senhor e Salvador, o único Mashiach, ele sabia muito bem que quando nós trazemos a realidade do reino de Deus, as trevas resistem. E ele sabe que nós não conseguiremos avançar enquanto as Jericós estiverem no nosso caminho. E nós precisamos espiritualmente, por isso que eu falei dos poderes dos ares, não é contra a carne nem contra a sangue. Amamos as pessoas, mas sabemos quem usa as pessoas. Nós sabemos quais ideologias influenciam essas pessoas. Então não podemos mais ser isentistas. Temos que, sim, militar algumas guerras. Por exemplo, Jesus uma vez entrou em pleno sábado, meu irmão, meu amigo, numa sinagoga. No lugar onde ele cresceu, ele abriu as escrituras no texto de Isaías, uma profecia sobre o Mashiach, sobre o libertador, e diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e ele me ungiu. Pronto. Aí quando terminou a leitura, ele fechou o pergaminho como era de costume, e ele disse assim, hoje a profecia se cumpriu, as escrituras estão se cumprindo. Meu irmão, a multidão ficou louca, ficou ensandecida, queriam bater em Jesus, várias vezes queriam jogar Jesus do precipício, porque ele não precisava ir no lugar dos caras, no reduto das trevas, mas ele foi. Queridos, como ouvirão se não há quem pregue? Hoje em dia até tem muita gente pregando, mas é uma pregação soft, de coach, né? Humanista, vitimista, triunfalista, dessa teologia da prosperidade. O homem está no centro e Deus não está. Quando coloca Deus no centro, confronta o pecado. Aí, o pecador que está dominado pelo pecado e dominado por demônios, eles vão responder. Então, Bruna, mais uma vez, parabéns. O nosso posicionamento tem que ser contra as obras das trevas. E aqui não é colocar uma régua de perfeição, nada disso. Por que eu estou citando isso para você? Porque essa onda canceladora é também devida ao nosso isentismo, a nossa relativização. Essa igreja que vê as trevas avançando e a igreja está ali felizona, colocando LED, cantando música uhul e está tudo bem. Não! A igreja tem que ser proativa. A nossa fé não pode mais ser uma fé contemplativa, franciscana, de voto de pobreza, de miserabilidade. Igreja boa é a igrejinha pequenininha. Pastor bom é o pastor que não toca nas coisas desse mundo, não fala das coisas desse mundo. Não, gente, somos seres humanos e falamos para seres humanos que têm ideologias, que são influenciados desde pequenos, que estudam em escolas, que os professores foram formados com ideologias que vão formar os seus filhos, que vão formar outros professores, que vão formar pessoas que vão estar nas cortes de justiça, nos tribunais, que serão os vereadores, que serão senadores, que serão os presidentes, que vão inclusive respaldar as leis que vão perseguir você por causa do seu isentismo. Então eu falo para vocês, não dá mais para relativizar a palavra de Deus, tampouco dá para ser isentista. Então, Bruna, prepare-se aí para ter shows cancelados, prepare-se para a onda de cancelamento crescer, mas olha, parabéns, minha irmã, parabéns. Parabéns, o posicionamento às vezes joga a gente na cova dos leões. Não se preocupe, o Senhor vai estar contigo assim como foi até agora. Parabéns pelo posicionamento a você e a todos os irmãos que não têm espaço na mídia, não têm espaço nos portais, mas há muito tempo estão colocando a cabeça a prêmio suas redes sociais, a prêmio seus perfis a prêmio em nome de seu posicionamento e de sua fé. Agora a questão do Felipe é bem interessante, porque
Felipe, com certeza a Mariana vai perder alguns eventos, algum prédio da igreja o dono pode pedir o aluguel e etc. É parte de colocar a mão num vespeiro dominado pelo inimigo, né? E não tem a ver sobre falar do amor ou não, tem a ver com posicionamento. Por quê? Muitas pessoas falam assim, de novo, pô, mas ele não precisava ter falado daquele jeito. Mas qual foi o jeito que ele falou, meu irmão? Qual foi o jeito que ele falou? Quer dizer, então quando aconteceu com o Bittencourt, quando aconteceu com o pastor Rodrigo, quando aconteceu, por exemplo, com o pastor irmão do Giovanni Dias, meu amigo, aqui do YouTube, quer dizer, esses aí, o Rafael Bittencourt é sensacionalista quando criticou o carnaval, quando fez uma crítica sobre a influência espiritual no carnaval do Rio de Janeiro, o Rafael queria like, ele queria view, aí, mó pastorada quietinho. Não é verdade? Opa! E aí? Pô, Bittencourt não precisava, pô. Pode falar do amor de Deus, sem tocar nessa questão, não é verdade? Mas aí, quando começa a impedir a igreja, tocar nos pastores, eu acho que há um despertamento. Não estou dizendo que eu sou bom, o outro é ruim, nada disso não. O que eu estou trazendo notoriedade para você é que eles estão assim por quê? É uma questão espiritual, escatológica, mas nós permitimos. Está na hora de termos as escolas, as universidades, de formarmos os vereadores, de formarmos os deputados, de formarmos os senadores, de influenciarmos e pressionarmos a classe política de modo geral. Está na hora de termos uma fé reativa e não só uma fé contemplativa. Está na hora de influenciarmos esse mundo com justiça. Porque se não fizermos, se baixarmos ali, né, o dosador, o dimmer da nossa luz espiritual, as trevas avançam contra a família, as trevas avançam contra a pregação do evangelho, as trevas avançam com o politicamente correto, as trevas avançam contra as crianças, as trevas avançam contra a família tradicional e nós, a cada vez mais e mais, ficaremos ali como ratinhos no nosso culto, no nosso púlpito, falando, pisando em ovos, porque senão alguém vai gravar e vai nos processar, vai nos execrar na rede social. Que é isso? É o medo que nos guia ou é o Espírito Santo da verdade? Precisamos, de novo, fazer o reverso, um caminho reverso. Né? Banir de vez essa visão que não, pastor não fala dessas coisas, não, pastor não entra em política, cristão não entra em política, olha, cristão não fala dessas coisas, imagina, por que você vai falar disso? Porque precisa de alguém sério. Todo mundo está sujeito à falha, está sujeito ao erro, todo mundo pode cair, todo mundo pode pecar, gente. E santidade tem a ver com se lavar, se levantar. Caiu, pede perdão, reconhece o erro. Aquele que confessa seu pecado e o deixa, encontra a misericórdia, levanta, pede perdão, vai para os pés da cruz. Pronto, segue o caminho, vamos embora, vamos para cima. Continue a caminhada. O que não dá mais é para entregarmos de bandeja formação de professores, vereadores, deputados, senadores, entregarmos tudo à mídia e não formarmos as pessoas que vão, inclusive, nos dar tempo para continuar pregando e influenciando essa terra. Porque tudo tem a ver com isso. Por que nos posicionamos? Porque queremos mais tempo para influenciarmos pessoas com amor, trazermos para o reino de Deus, falarmos e defendermos as nossas pautas, porque senão, meu amigo, a coisa vai ficar bem complicada. Eu sei que às vezes parece que na minha fala é uma questão política, não é. É uma questão espiritual e a questão espiritual depende de posicionamento. O Senhor Jesus foi muito claro nisso, tanto que os homens não sabiam e o acusaram por sedição, que ele queria tomar o poder. Ele está falando de algo espiritual. Por quê? Ele estava se posicionando em regiões dominadas pelas trevas. E eu conto com você nesse posicionamento. Obrigado aí pelo seu carinho, a sua audiência, né? Não dá mais para ficar nesse banho-maria, nesse mar de isenção gospel. Tá na hora, meu irmão, de se posicionar e pagar o preço. Vai pagar o preço aqui na terra, mas eu tenho certeza que vai ser celebrado na eternidade. Vale a pena, viu? Um abraço. Desculpe aí ter estendido um pouquinho o vídeo. Se você gostou, deixa o seu comentário aqui. Falo em amor e o meu desejo é que a igreja seja relevante, né? Com muito amor, com muita graça, com muita unção, com muito poder de Deus, né? A igreja firmada na doutrina cristã apostólica, mas uma igreja que sabe muito bem onde está pisando, em entendimento e em autoridade. Simples como a pomba e prudente como a serpente, foi a orientação do nosso Senhor. Um abraço em todos. Tchau, tchau.